Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa E eu sou o Rafael Catskelardi. e nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia musculoesquelética. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de podcast Fisiortopedia. Hoje a gente está com um time diferente aqui, a gente está com a nossa delegação esportiva, né? Então a gente está aqui com o Bruno Gruninger e Shalimar Chaves, diretamente agora do Norte, antes era Nordeste, ela vai daqui a pouco contar essa parte da vida dela, mas hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre esportes de areia, em especial o vôlei de praia, né, que a Shalimar trabalha. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa modalidade que está na moda e eu acho que é um assunto que deve ser conversado. A gente ainda não tem uma construção tão teórica, né, até literatura em relação a diversas questões dessas modalidades, mas eu acho muito importante porque é um fenômeno epidemiológico de saúde pública aí que está acontecendo que eu acho muito interessante. E, antes de qualquer coisa, vamos apresentar as pessoas. Vou começar pela Shalimar. Shalimar, seja muito bem-vinda ao nosso podcast e a segunda participação aí, mas seja muito bem-vinda. Obrigada, Fulco. Nossa, estou feliz de estar aqui de novo conversando com você. Que oportunidade maravilhosa. Somente para falar de um tema que eu amo tanto, né? Não que o outro não amasse, que era mulher no esporte, né? Amo também. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje conversando com você sobre esporte de areia, que tem sido a minha vida aí nesses últimos anos. Então, me apresentando, né? Eu sou fisioterapeuta especialista em fisioterapia no esporte pelo Centro de Traumatortopedia do Esporte da Unifesp. Sou sócio especialista da SONAF desde 2019. Trabalho com vôlei de praia profissional. Atualmente sou campeã brasileira da última temporada, né, 2022, com o time Tayane EG. Trabalho com o vôlei de praia desde 2020, desde o início aí da pandemia, Legal. e migrei da quadra para a praia. Não Uhum. tenho, eu venho de um esporte de quadra que é completamente diferente do vôlei de praia, que é o vôlei de quadra, não tem absolutamente quase nada a ver, apesar de tudo ser vôlei. É, eu atualmente moro no norte, como você falou, né? Vim transportada para cá, meu marido me transportou, ele veio transferido, e eu mudei para cá, e agora eu estou aqui em Belém do Pará, e trabalho na clínica Athletic Life Sports, e lá na clínica eu trabalho muito com beach tênis. Acho que Hum. 80% dos pacientes lá são do beach tênis, então eu estou trabalhando bastante na areia, apesar de ter zero capacidade de jogar na areia. Minha capacidade está na quadra. Muito bom, Shalimar. Muito bacana, assim, essa bagagem que você tem. Vocês já viram a particularidade do porquê que a gente chamou a Shalimar, né? Acho que isso é extremamente interessante e atual, né? Mesmo a gente em lugares aqui como São Paulo que não tem praia, mas como eu brinquei, qualquer montoado de areia aqui, o pessoal coloca uma rede e joga algum esporte. Então, todo mundo sabe que isso está acontecendo em vários pontos aí do Brasil, né? E Bruno Gruninger, que vocês já conhecem aqui do Fisiortopedia, mas Bruno, caso alguém seja perdido no rolê aí e não te conhece, se apresente. Fala, Fulco. Fala, Shalimar. Muito prazer estar aqui com vocês. Acho que tem muita gente que não me conhece, mas assim, estou muito feliz de participar, compartilhar esse momento aqui com vocês. Valeu mais uma vez aí pela oportunidade. Mas eu sou o Bruno Gruninger, eu sempre começo pelo que é mais importante, né? Eu sou o pai da Nina, e eu sou fisioterapeuta. Sou fisioterapeuta, sou formado, fiz uma especialização, meu mestrado na Federal de São Carlos, né, na UFSCar. Sou sócio Sonaf também, desde 2018, e já atuei em diferentes esportes, né, futebol, rugby, handball, e gosto muito dessa área esportiva. Era sempre um sonho, né, quando eu me formei, era trabalhar com esporte, e aí estou tentando trilhar esse caminho aí. E sou um ouvinte assíduo aqui dos podcasts e é muito legal estar aqui desse lado agora.
Muito bom. E agora vocês vão ver o Bruno cada vez mais próximo da gente, né? Ele está ajudando a elaborar todo o processo do nosso cronograma, da nossa pós, que vai sair esse ano. Já temos data para começar até, que será outubro, né? Shalimar já está envolvida no projeto, ela não sabe, mas ela está. Então, isso Nossa, o convite é ao vivo, assim que a gente fala, porque é para não é recusar, bom né? que tem É bom quem não testemunhas. nega. Exato, exato. Então a gente está elaborando e todas essas conversas que a gente está tendo, né, que a gente está marcando várias conversas sobre esportes, é para amadurecer alguns pontos que a gente está tentando entender da pós-esportiva e atividade física. A gente vai tentar fazer em duas partes esse episódio, falar inicialmente um pouquinho dele como fenômeno nacional, eu diria, não sei se a gente pode chamar de internacional, eu não sei como que lá fora tá, então, Xelemar validou, então sim, né, que Sim. foi essa amplificação de quantidade de pessoas praticantes de esportes de areia, eu acho isso sensacional, e eu acho que ele vem com um fenômeno muito populacional, de manada, vou chamar assim, para promover a atividade física. Então, acho que junto do que passamos, né, pela pandemia, a necessidade de atividade física, de lugares abertos, por segurança e até por outros quesitos, né, para a gente retornar uma vida mais saudável, fez com que esse esporte popularizasse sem a gente planejar. Em 2018, 2019, acho que a gente nunca falaria que esse esporte ia ser tão comum, né, em tantos lugares. Então, a gente tem diversos estabelecimentos, diversos lugares que realmente estão promovendo. Aqui em São Paulo, isso é tão grande que até em alguns lugares que estão, quando você levanta um prédio, precisa vender, né, os apartamentos, tem gente oferecendo o esporte de areia para fazer essa promoção de chamar a gente e estar mais perto, né? Então, assim, coisas que eu nunca imaginei que ia ser utilizado. Então, assim como o CrossFit, eu acho que ele entra num processo de ter mais pessoas praticando coisas que, por mais seja um esporte que não são praticados com grandes grupos, mas existe uma questão de união e de movimento social, de muitas pessoas estarem, né? Um tempo atrás eu fui num aniversário e eu vi uma quantidade de pessoas mais jovens praticando que eu achei fenomenal, que era um sábado à tarde, onde eles poderiam simplesmente só estar bebendo, mas eles estavam praticando uma atividade física, né? E eu acho que isso é muito importante para diversos quesitos de desenvolvimento, independente da questão de alta performance, né? Até vou começar aqui pela Shalimar para me falar um pouquinho como que ela percebe todo esse movimento e até como que ela chegou nos esportes de areia, né? Para chegar num nível de alta performance e olímpico, né? Então, por favor, Shalimar, conta um pouquinho da sua relação com essa modalidade. Foucault, internacionalmente, assim, o beach tennis ele tem crescido demais também. Hoje a gente tem uma estimativa de 1 milhão de praticantes no mundo de beach tennis e praticantes frequentes, tá? Não aqueles que praticam, de forma intermitente. Mas realmente é um fenômeno e apesar de isso trazer para a gente, como fisioterapeuta, algumas preocupações com relação à lesão, que eu acho que a gente vai abordar isso, né, um pouco mais lá na Uhum, frente, mas prioritariamente eu vejo muito positivo, porque a quantidade de pessoas praticando esportes com uma frequência maior aumentou. Pessoas que não gostavam de praticar nada, que foram para o beach tênis e se encontraram. Só que aí a gente vai para o outro extremo. Saiu do nada na semana passada para 2 horas de play 7 vezes na semana nessa semana. Então, o problema, né, é o extremo aí. Eu acho que você fez uma comparação muito feliz, que eu também faço, que é com o CrossFit, aquele início do uhum, CrossFit que tinha toda aquela comunidade, que hoje eu acho que o CrossFit ele deu uma equilibrada um pouco mais, né? A gente tem, é uhum. claro, muita gente praticando ainda, toda esquina tem um box de CrossFit, mas eu acho que hoje a gente tem um pouco mais de consciência. Eu acho que precisamos desse processo dentro do beach tennis. E o vôlei de praia, ele acaba acompanhando, né, os Uhum, esportes de areia. Esporte de areia a gente vai ter uma infinidade, tem o beach hand, a gente vai ter o beach soccer, que assim é um outro mundo, e a uhum, gente tem 2 esportes que são muito parecidos, que é o beach tênis e o vôlei de praia, muito parecidos no gesto motor mesmo. Então, uhum, trabalhar com o vôlei de praia facilita esse link para o beach tênis.
Hoje, a gente tem alguns jogadores do circuito nacional mesmo de vôlei de praia que jogam beach tênis e estão sempre se destacando porque, de fato, o gesto é um gesto de aproximação da bola, é um gesto de catar a bola mesmo, de fazer o corte, o gesto de saque é muito parecido. Então, a gente tendia, pelo menos, né, eu, quando não conhecia muito bem a modalidade, tendia a associar com o tênis. E é completamente Uhum. diferente. O tênis você se afasta da bola para poder encontrar o Sim. melhor ponto de contato. No beach tênis, você cata a bola, você vai para onde ela está. Aí, contando um Aham. pouquinho da minha história, como que eu cheguei no vôlei de praia, né? Eu falei que eu não tenho capacidade nenhuma de jogar, é triste mesmo, é feio. A única coisa que eu sei fazer é sacar, porque é igual, o resto é muito difícil. E eu comecei trabalhando no vôlei de quadra, né? Aham. Já trabalho com vôlei há 9 anos, Uhum. desde que eu me formei, assim, até um pouco antes, eu Legal. já estava bem envolvida. Eu joguei vôlei a nível nacional, durante a minha adolescência, ali o início da fase adulta. Quando eu cheguei na faculdade, eu tive que escolher, ou jogava ou estudava. Decidi estudar porque acho que deu mais certo. Jogar estava dando muito trabalho. E aí, quando eu comecei a trabalhar com esporte universitário, lá na Federal do Ceará, né, foi onde eu me formei, foi onde eu fiz mestrado, e eu comecei a trabalhar com todos os esportes universitários, e chegou um técnico novo no vôlei de quadra, e ele foi a primeira pessoa, assim, eu já estava lá há 2 anos, e foi a primeira vez que eu escutei alguém falar: "Nossa, eu tenho um fisioterapeuta só meu?" Falei: "Exatamente, você tem um fisioterapeuta seu, me use, pelo amor de Deus." Eu já tinha implorado para todas as outras modalidades, para a gente fazer trabalho preventivo. Eu estava vindo do SET, né, então eu estava com aquela ideia perfeita de fazer prevenção de lesões, que a gente faz lá no Centro Olímpico, de como Aham. fazer atendimento diário ali no atleta, então eu vim assim com o gás total. Aí eu cheguei lá no futebol e eu era aquela que a gente usa uma palavra lá no Ceará que chama amofinar, era a que amofinava os atletas, que é fazer os atletas ficarem molenga, sabe? Era que Entendi. dava cuidado para os atletas, mas era que deixava os atletas molengas. Então a gente tinha essa leitura. E aí esse professor do vôlei de quadra, quando ele chegou, ele abraçou demais o meu projeto, que é o Ariel Shoa. Legal. Eu falei para ele sobre o projeto que eu tinha de prevenção de lesões, de fazer avaliações frequentes e promover exercícios de aquecimento, exercícios para treino, corrigir as falhas, enfim, né, toda aquela ideia de saúde coletiva mesmo, né, de Sim, você claro. trabalhar a qualidade do movimento, você trabalhar capacidades. E quando ele terminou o projeto dele lá, né, eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, trabalhando com ele no vôlei de quadra. Ele saiu porque o projeto que ele tinha entrado lá na universidade acabou. Eu era professora da universidade, né, eu fiquei 1 ano e meio lá como professora substituta lá na Federal. E aí, quando acabou o contrato dele, ele me ligou, acho que foi no dia seguinte, falou: "Chaley, eu tenho uma coisa para eu tenho um convite para te fazer." Falei: "Tá, qual que é?" Falou: "Olha, eu tô precisando muito de um físio aqui no vôlei de praia." Eu falei: "Eu não entendo nada de vôlei de praia, mas é tudo vôlei, né?" Ele falou: "Não, não, não é, não é mesmo." E aí, eu já estava terminando meu contrato lá na UFC, foi no período que começou a pandemia, né, eu passei no mestrado, e Uhum. aí, eu precisava talvez me envolver mais com o esporte, porque meu mestrado foi com tendinopatia patelar, então eu Sim. precisava de uma amostra, né, grande para poder rodar o ensaio clínico que eu precisava. E eu falei: "Ah, no mínimo eu vou conseguir a amostra para minha pesquisa, né, vou lá." É. E aí eu comecei a trabalhar no vôlei de praia em 2020, e a expectativa que a gente tinha é que quando acabasse aquele período de pandemia, a gente voltasse para a prática de esporte normal, naquele Uhum. período mais lockdown, né, a gente voltasse para a Sim. prática de esporte e as tendinopatias iriam aumentar absurdamente, porque estava todo mundo parado, de repente volta a praticar esporte de salto, só que eu descobri uma coisa muito importante nesse período: vôlei de praia tem pouquíssima tendinopatia patelar. Porque é muito diferente. E na época eu achava: "Ai, tudo é salto, né." Mas não, é Aham. completamente diferente, o amortecimento do salto, as capacidades, salta um volume maior, só que numa intensidade Sim. menor.
Então, assim, é bem diferente. E aí, nesse meio tempo, eu vim aprendendo sobre o vôlei de praia, estudando Uhum, muito. Graças a Deus, eu vivo dentro de uma bolha, que é uma uhum, equipe que ajuda demais. A equipe técnica com que eu trabalho hoje, ela é muito parceira. Então, assim, uhum. eu estou presente em todos os momentos, no Que legal. treinamento, durante as etapas, no planejamento do, do ano mesmo, das etapas. Então, isso facilita muito o meu trabalho como fisioterapeuta. E aí eu vinha com essa bagagem do vôlei de praia, e aí meu marido foi transferido para o Rio, quando eu estava me preparando para ir para o Rio, né, que é onde acontece tudo, aí saiu a transferência de Belém. Né, em uma Uhum. semana eu tive que largar tudo em Fortaleza e mudar para Belém, trouxe meus Aham. gatos, tenho 4 gatos, trouxe os gatos para cá, só que foi bem na época do mundial, do ano passado, né, a pernada longa do mundial, que a gente chama. E aí eu Aham. viajei com as meninas pra Europa, a gente ficou 1 mês lá, e aí quando eu retornei para cá, para Belém, eu estava meio: "Meu Deus, e agora, né, o que que eu vou fazer?". Eu larguei a vida, e Sim. agora, né? Eu vou ficar com vôlei de praia? É isso? Como que eu vou fazer, né? E aí eu ia semanalmente para Fortaleza ano passado, foi, assim, um período bem difícil, eu ia na quarta, voltava na sexta, ainda bem que são só 2 horas de voo. Uhum. E depois eu conheci o Rafael Lobão, né, ele tem uma clínica Uhum. aqui em Belém, e ele me convidou para trabalhar com ele na clínica, eu já estava aqui há uns 3 meses, e quando eu cheguei na clínica, eu me deparei, assim, com muito atleta de vôlei não, desculpa, muito atleta de beach tênis, muito. Uhum. E muita, condilogia lateral, né, Sim. muito um cenário completamente diferente do que eu já vinha acostumada. E aí eu comecei de novo a ter que estudar sobre o beach tênis, né, que era uma modalidade que eu não conhecia, entender como que funciona o gesto, e eu acho que, assim, essa é a minha história dentro dos esportes de areia. Foi meio que por Sim. acaso, mas hoje minha vida ela está centrada, vou dizer, 80%, assim, a vida profissional, 80% no esporte de areia. É algo que realmente me movimenta hoje. Que legal, Xalema. E é muito bacana ver, né, tanto repertório em tão pouco tempo, né? Então, acho que essa imersão que você viveu acaba fazendo esse processo como um todo, né? Bruno, fica à vontade para comentar também do fenômeno e até como que é em Tatuí, né? Uma realidade diferente de São Paulo, diferente do Norte, Nordeste. Fica à vontade para falar um pouco da sua percepção. Boa. Eu estou até marcando algumas coisas aqui na fala da Shalimar para não me perder. Mas eu acho que uma das coisas que eu acho que é interessante de observar é que é uma mudança mesmo de estilo de vida, né? Que as pessoas vão Uhum, procurando. E aí você pensa, né? Quando você vai numa competição, por exemplo, de beach tênis, ou no vôlei de praia também acaba sendo parecido em algumas partes, né? Mas, poxa, durante a competição, a galera pode ficar bebendo quem está de fora, a galera pode ficar gritando, xingando, completamente diferente do que é no tênis, por exemplo. Tem música rolando durante a competição, então assim, é um clima uhum, muito diferente. Um show à parte, exato. E eu acho que acaba trazendo, né, angariando outras pessoas. Uma coisa que eu escuto muito do beach tennis também, né, e do esporte de areia de uma maneira geral, é que você consegue aproximar as famílias, né? Que uhum, todo mundo consegue participar, né? Dá essa sensação, assim. Uma outra coisa também que na fala da Shalimar ficou muito evidente para mim, assim, como essa Universidade Federal do Ceará é boa de sair gente boa para o mundo, né? Eu fico impressionado. Umas pesquisas que são muito boas, profissionais que são muito bons, eu realmente fico muito impressionado, assim, acho muito legal falar disso, que é uma parte importante da sua história, por exemplo, você falou que você foi professora lá, eu não sabia disso, achei bem interessante. Aqui em Tatuí, né, eu estou a, sei lá, 6 horas do litoral, né, a praia mais perto aqui. E mesmo assim a gente já vinha acompanhando um fenômeno assim, as pessoas praticando muito futevôlei, tem aqui um centro hípico e a galera gostava muito de ir lá para o centro hípico para jogar isso. E depois de um tempo, aqui a gente tem alguns condomínios dentro da cidade, né? Mesmo a cidade sendo pequena, a gente tem 3, 4 condomínios. Colocaram uma quadra de areia em um condomínio, e isso foi bem no começo da pandemia e o negócio expandiu de maneira absurda. Assim. A gente tem um centro uhum. aqui, por exemplo,
esportes de areia, que eles montaram 6 quadras que funcionam o dia inteiro, à noite. É um negócio bonito até de ver, assim, como Uhum. que caiu realmente no gosto das pessoas. E uma última coisa, né, disso tudo aqui, é muito legal a gente perceber isso, né, que sempre que a gente acha que a gente vai para o mundo esportivo, você pensa, eu vou trabalhar com futebol, então vou trabalhar só com futebol, eu vou ser um fisioterapeuta especialista em futebol. E o mundo continua acontecendo, né? A Sim. quantidade de atleta, de jogador de futebol, profissional, principalmente, que você vai atender, é muito pequena, né? A gente tem um monte de outras possibilidades, e a história da Shalimar mostra bem isso, né? Estava ali mais imersa no vôlei de areia, e aí surgiu uma outra oportunidade e consegue. A gente tem essa capacidade de se adaptar, de estudar, de ler sobre o assunto, conversar com quem é mais experiente, né? Isso é muito legal, essa capacidade de adaptação que a gente tem, a capacidade da gente ser camaleões aí, né, ao longo da nossa rotina, da nossa vida. Muito Você bom, sabe, muito bom. Bruno, que você comentou sobre a questão lá da Federal, né? Lá na Federal de Ceará, eu fiz graduação lá, fui da primeira turma, depois passei num concurso para professor substituto, depois fiz mestrado lá. Acho que para mim o mais difícil dessa vinda para Belém foi me afastar da Federal, né? Porque minha vida quase toda foi lá. Acho que eu só dei uma pausa para ir para a Unifesp e voltei. Foi quase como se uma adição, né? Mas uma coisa que os meus professores sempre me falaram muito quando eu estava na graduação e que eu não compreendia como eu compreendo hoje, é que o mundo do esporte, ele, para o fisioterapeuta, ele não é feito de esporte de alto rendimento, ele é feito de esporte amador. E eu falava, Uhum. não, o meu sonho é trabalhar Perfeito. com esporte de alto rendimento. Você está louco que eu quero trocar um esporte de alto rendimento por estar dentro do consultório? Mas é feio dizer isso, mas é aí que está o dinheiro, sabe? É aí que a coisa roda, É, Sim. é aí que a coisa funciona. E muitas vezes, na clínica, você dificilmente você vai ter um atleta profissional que vai lá na tua clínica dizer, oi, tudo bem, vem marcar um atendimento. Ele não vai fazer isso. Normalmente, Uhum. os atletas profissionais, eles já têm um trabalho sendo desenvolvido, já tem uhum, ali, e a gente vai trabalhar frente aos atletas amadores, né? Frente às pessoas que praticam de forma recreativa. Esse é o nosso maior público. E hoje eu Sim. compreendo isso perfeitamente. E não é por isso que aquele brilho do esporte competitivo apaga. Pelo Uhum. contrário, hoje, dentro da minha dinâmica na clínica, eu tento fazer o que eu faço no esporte profissional. Eu entro em contato com o profissional de educação física que está trabalhando com aquela pessoa para a gente conversar. Falo, olha, eu vi isso, 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 o que que você acha? Vamos planejar. Daqui a 6 meses, sei lá, daqui a 3 meses tem um torneio que ele quer jogar, só que ele está sentindo isso aqui, vamos trabalhar isso. Então, sem falar dos fatores psicológicos também, que acabam estando ali, talvez menos intensos do que no profissional, mas também Uhum. está. O beach tênis hoje, ele é o fenômeno porque ele funciona como uma terapia para as pessoas. Quem vai jogar o Sim. beach tênis costuma falar assim, eu vou para lá e eu esqueço do mundo, passo 2 horas no play, esqueço do mundo. E aquilo ali é Uhum. importante. Então, eu não posso focar o meu pensamento na lesão, no risco que ele está correndo, eu tenho que pensar no fator psicológico também, que é tão importante para aquela pessoa, e eu Uhum. consigo trazer, importar essa experiência do esporte profissional para dentro do amador, mas é dentro do amador que a coisa acontece. Sim. E eu acho essa fala extremamente importante, Alimar, que uma das coisas que eu aprendi bastante no mundo da dança também, e agora a gente tem vários processos, qualquer modalidade, a gente não percebe porque, por exemplo, o futebol ele já é popular por natureza, mas a popularização da modalidade ela tem a ver com o investimento que é colocado em qualquer esporte. Então, para você ter muito dinheiro rodando lá e até chegar nos profissionais, a gente precisa que muita gente esteja praticando, porque aquilo vai ser atrativo para a questão financeira e as pessoas conseguirem colocar dinheiro de uma forma que não vire um esporte que exclua pessoas por faixa etária ou por questões socioeconômicas, né? Então, essa popularização
ela é extremamente importante. Eu não sei se o beach tennis vai chegar nesse ponto, né? Pode ser uma trend, um momento, assim como a gente teve várias outras modalidades, como o Pilates, eu considero uma modalidade não necessariamente esportiva, ela não é competitiva, mas ela teve a sua onda, a sua moda, veio o CrossFit e já veio para um nível mais competitivo, e a gente acaba colocando isso no esporte de alta performance. E aí eu acho que o beach tennis tem uma similaridade maior com o CrossFit por causa disso. Então, assim, a gente já sabe quanto que tem de box de CrossFit que as pessoas são extremamente investidas, né? Que seja pela imagem, que seja por outros aspectos, que eu acho que é extremamente importante como que funciona a máquina como um todo, né? Então, não adianta você fazer uma modalidade muito exclusiva só com os melhores, que aquilo não vai rodar e não vai sair do lugar. A popularização dele, ele é o essencial para que muita gente, igual acontece a cada 4 anos, quando algum esporte que é menos, né, reconhecido tem alguém que ganha alguma medalha, existe uma onda de pessoas querendo ser daquela modalidade. A ginástica olímpica, eu acho que acontece muito isso, e aí todas Skate as vezes recentemente, né? e aí depois, a cada 4 anos, você vê que, de novo, tá todo mundo sem condições, né? Então, precisa de um ciclo mais constante, uma popularização facilita. A ginástica olímpica, por natureza, ela é difícil ser popularizada. Não tá fácil colocar um monte de locais e ginásios que têm um específico dessa modalidade, né? Então, precisam de projetos e investimentos específicos, né? E aí esse construto social, ele acaba sendo um dos formatos que atrai mais gente, né? Nem que seja, como vocês falaram, né? A performance, o show, que é o espetáculo à parte, ele é extremamente sensacional, né? Você vai em um jogo da NFL, cara, é só, você não precisa saber nada do esporte, mas você vê lá, é um show, né? Olha o quanto de dinheiro que roda aquilo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa extremamente interessante de colocar. Outro construto social que eu acho outro ponto muito interessante é a questão estética, não por levar a uma estética específica, mas é um lugar que a gente sabe que normalmente se mostra mais o corpo. Isso faz indiretamente as pessoas se preocuparem mais com todo o seu físico, né? Então acaba indo para uma direção, eu já ouvi falar muito isso, principalmente do Rio de Janeiro, né? É um lugar que, por ter muita praia, eu acho que no Nordeste deve ter muitas cidades assim, que as pessoas se preocupam um pouco mais até com a sua estética física, simplesmente porque está mais facilmente à mostra. Então, não que a gente precisa ter um padrão específico, mas a gente precisa estar colocando que isso também motiva as pessoas a terem comportamentos diferentes. Então, colocando em construtos de saúde pública, eu acho que esse fenômeno de socialização, popularização, né, perfis estéticos, saúde, são diversos aspectos que são extremamente relevantes para a modalidade se permanecer. Então, a gente está conversando, não sei se daqui a 5 anos a gente vai conversar com essa mesma intensidade sobre essa modalidade, né? O ano passado, o meu amigo Rafael Pimenta me chamou para uma banca de TCC que era sobre o beach tennis. Então, eu já comecei a filosofar, questionei isso na banca, muitos desses aspectos, né? Então, antes da gente entrar nas partes específicas, que a Shalimar vai falar do esporte de alto rendimento, né? A gente tem que lembrar sempre dessa questão de saúde pública, que é um dos focos que a gente tem dentro do nosso curso de pós-graduação, que a gente está discutindo frequentemente, que a gente quer mostrar o que a Shalimar falou. O alto rendimento existe? Existe, mas ele não é o foco de tudo. Essa parte de saúde global, saúde pública, ele é um foco que ele está acima e que ele, se ele tiver muito bem, ele também facilita que a alta performance aconteça. Porque uma sem a outra, ela não vai andar muito bem, né? Fica à vontade, Shalimar, pode falar. Foucault, puxando esse teu gancho da questão estética, eu acho que aí é uma faca de 2 legumes, como se diz, né. A gente tem, um apelo muito grande a essa parte estética, as meninas jogam de suquini e top, né, isso Sim. mudou agora, graças a Deus, agora pode jogar de short, Uhum. mas até então, o sunquini e top. Então você tem ali o corpo aparecendo o tempo inteiro. E o que a gente via no esporte amador era que muitas meninas desistiam de participar do esporte, porque elas precisavam mostrar o corpo e elas sentiam vergonha do corpo. Então Uhum. isso às vezes excluía. Sim. E quando você, infelizmente, o esporte de alto rendimento, de novo trazendo para a diferença, né, ele não é inclusivo, ele é exclusivo.
Então, Exato. se você não tem aquele padrão estético, aquele padrão físico que é esperado dos atletas, você é duramente Uhum, criticado. Isso aconteceu na Olimpíada agora. É um atleta uhum, que é um fenômeno, tem um talento fora do normal, só porque esteticamente ela não encaixa no que as pessoas esperam, foi duramente uhum. criticada e o resultado foi atribuído a isso. Então, eu acho que a gente precisa, isso é socialmente, sabe, eu gosto muito de refletir sobre isso, a gente precisa, normalizar um pouco mais as formas de corpo diferente. O que a gente está analisando dentro do esporte de alto rendimento, é rendimento. Então, Sim. se você rende, é Uhum, isso, ponto final. sim. Agora existe todo esse apelo midiático para essa questão estética que acaba excluindo pessoas da participação amadora, porque elas não se sentem naquele corpo, encaixada naquele perfil. E isso também direciona um pouco para o risco de lesão, porque às vezes a pessoa vem, querendo chegar naquele corpo perfeito e ela se Uhum, sobrecarrega mais do que deveria, porque ela busca aquilo e acaba que ela vai por um caminho não muito, adequado. Ela acaba uhum. trazendo, uma sobrecarga maior do que a capacidade, porque ela precisa daquilo psicologicamente, mas ela não tem, o preparo para chegar naquela condição ou para atingir aquele padrão esperado. Então acho que isso é uma Sim. coisa que a gente precisa ter muito cuidado e a gente precisa estar atento. Eu trabalho com categoria de base, e esse é um dos pilares que eu e a Nutri, a gente bate muito com as nossas atletas. Essa questão do corporal, o técnico, a gente de vez em quando dá uma puxada de orelha nele, né, porque ele fala: "Ai, fulano engordou", ele já proibiu, isso é proibido, na categoria de base, não pode usar essa palavra, é proibido. Sim. Então, fulano não engordou, mas, assim, tá preocupado com a performance? Se atrapalhou a performance, beleza, a gente preocupa. Uhum, Mas se não, não fala isso, porque isso traz um um peso psicológico para dentro do jogo, sabe. sim, com certeza. Fica à vontade, Bruno, se você tinha levantado a mão. Não, pensando nesse aspecto social também, acho que tem outros problemas, né? À medida que a gente foi falando aqui, eu também fui refletindo, porque, por exemplo, eu não sei aí qual que é a realidade de vocês, né? Mas eu vejo que aqui, por exemplo, no interior, bem restrito, é, a gente também não consegue ter acesso para todas as pessoas praticar os esportes de areia. Fico imaginando assim, ó, foi a primeira vez que a gente teve vôlei de areia nas Olimpíadas, 1996, né? E, poxa, o Brasil foi super bem, a partir de então já ganhou medalha logo na primeira, e depois de então quase sempre ganhou medalha, né? Exceção feita, acho que é a última só, sempre teve o masculino ou o feminino ganhando medalha, e mesmo assim a gente nunca teve um caminho de falar, vamos construir quadras de areia para as crianças jogar vôlei de areia, quadras públicas Sim, de areia para verdade. a criançada jogar vôlei de areia. Isso não aconteceu até então, né? Aham, Então, agora a gente tem uma mudança disso, mas talvez ainda não seja uma mudança a ponto de facilitar o acesso, né? E aí Não eu é estou falando suficiente. totalmente da minha realidade aqui, né? Que é totalmente uma cidade muito menor. Talvez em grandes centros você já tenha mais ciência disso acontecer, né? uhum. Mas eu acho fenomenal sua comparação, né, Bruno? Porque realmente, assim, o vôlei de praia do Brasil, ele é mundialmente muito bom, né? Então, assim, não necessariamente isso fez o fenômeno acontecer como aconteceu durante a pandemia, né? Então, eu Uhum. sempre gosto de falar desses fenômenos sociais, porque ele é algum boom que dá e desperta para todo mundo fazer. Não é o fato do Brasil ter ido bem, né? Então, Exato. a gente estava num outro contexto, numa outra parte, que fez esse fenômeno acontecer. Eu acho isso realmente muito incrível. E também adorei o comentário da Shalimar, né? Porque a atleta com um corpo diferenciado do que é socialmente esperado, se ela se desse muito bem, ela ia virar fenômeno de superação. Se ela vai mal, a culpa é da estética do corpo dela, Hum. né? Então, assim, realmente ela vai para dois extremos que é extremamente perigoso. Então, saber entender um pouco disso, de todo mundo que está ao seu redor, como que vai levar isso, facilita bastante. Até porque é isso. Imagina que a gente estava falando, né? Um grupo de adolescentes praticando a modalidade.
o comentário, se todo mundo estudar no mesmo colégio, no dia seguinte vai ser do corpo de alguém, Uhum, né? uhum. Então, isso daí é extremamente relevante. Eu acho muito bacana a gente poder conversar e ter espaço para isso aqui, né? Então, acho que isso é um tópico a ser falado. Eu não sei se o Bruno ou a Shalimar querem comentar mais uma coisa, senão a gente já vai para a parte um pouco de alto rendimento, que eu acho que a gente pode falar das particularidades dos esportes de areia, o que tem, mas fica à vontade, Shalimar. Eu queria só fazer um comentário em cima do que o Bruno falou, da questão do Uhum, incentivo ao esporte desde da base, né. A Holanda hoje ela tem um campeão mundial, né, que é o Mol e o Sorum, que é uma dupla de vôlei de praia que é um fenômeno. O uhum, bloqueio do Mol, acho que é o bloqueio, assim, mais perfeito de técnica, de gesto, e ele pegou, assim, boa parte do dinheiro que ele recebe de patrocínio, eh, dos valores que ele recebe por ter sido campeão mundial, enfim, e ele uhum. investe na formação de jovens lá na Holanda. Que Formou legal. fez várias quadras de areia, assim, é uma ação dele, se eu não sei te dizer se é junto com o governo, mas lá na Holanda eles têm esse cuidado, aproveitaram o boom que teve, né, a gente não conhece muitos campeões holandeses, no vôlei de praia, mas o MOL Uhum, ele destacou muito, e hoje existe esse investimento lá na Holanda, e aqui no Brasil, a gente tem algo muito tímido ainda. Caramba, a gente tem uhum. quantos campeões mundiais, quantos campeões olímpicos, a gente consegue citar vários. E os campeões olímpicos, eles estão saindo do Brasil, porque aqui não tem mais espaço. Vou dar um exemplo de um cara que acabou de ganhar a Olimpíada Rio 2016, que é o Alisson Mamute. Estava conversando Sim. com ele na última temporada e ele estava me falando que ele vai jogar AVP agora, né, nos Estados Unidos, que aqui ele Uhum, está se desgastando muito, enfim, que para ele é mais vantajoso sair do Brasil e jogar fora do Brasil. claro. Então, olha só o que está acontecendo, né, o que está de errado. Acho que isso serve para a gente refletir, onde que a gente está investindo, por que que a gente não está tendo essa continuidade, por que que a gente não teve, medalha olímpica, será que é só por causa do corpo da atleta que foi jogar? Será que é por causa da questão psicológica de fulano, ciclano? Não é. É investimento, é renovação, acho que a CBV Sim. tem enxergado isso, né, ela tem feito um trabalho nesse sentido, teve toda uma modificação dentro do circuito brasileiro, a tendência é que isso melhore. Sim, não, isso é fenomenal. E até falando nisso, eu lembrei de mais um tópico que eu acho que é importante, né? Quando a gente fala até dos esportes de areia, e até continuando a tua fala, né? Acho que isso aconteceu. Eu acompanhei tênis de mesa muito de perto, acontece essa mesma coisa. Ginástica olímpica também, ninguém treina quase no Brasil. E quando treina aqui, tem a parte do Flamengo, que é mais forte, e a gente sabe como que é as condições, tem São Caetano, que a gente trabalha lá, mas a gente sabe todos esses bastidores aqui, já tive muita gente por perto. Mas também lembrei uma questão relacionada a gênero, né? Porque quando a gente fala de alguns esportes de areia, antes de toda essa popularização, o que era mais famosinho, de certa forma, é o futevôlei, né? E o Uhum. futevôlei ele é muito mais masculino do que feminino. Posso estar enganado, mas é uma coisa porque vem do futebol e tudo mais, né? Então, assim, é um esporte muito mais praticado pela parte masculina. E me parece que junto disso, com essa popularização, a parte feminina acaba vindo com mais força, né? Então tem mais mulheres praticando também. Eu não sei se Uhum. você percebe isso, eu até queria confirmar com você, Shalima. Você percebe que tem uma equidade um pouquinho melhor? Ou realmente ainda puxamos um pouco para ter mais homens praticando do que comparado a mulheres? Eu acho que no beach tênis está muito equilibrado, eu acho que Legal, o boom ele foi geral, está bem legal. equilibrado, pelo menos é o que eu vejo no meu dia a dia. A gente ainda não tem muitos estudos sobre o beach tênis para poder falar sobre isso, epidemiologicamente, né, de forma mais científica, mas o que eu vejo no dia a dia é isso. No vôlei de praia, a gente vai ter, talvez um um puxando um pouco mais para o feminino, e eu acho que a gente tem uma diferença aí bem importante. No masculino, a gente tem uma diferença de performance muito grande. A gente tem um grupo que está ali hoje, no top 8, são as 8 melhores equipes do Brasil, né, que vão jogar mundial, enfim, a gente tem 3, 4 duplas que se destacam muito, e talvez 5, e Uhum. os outros, assim, vão correndo atrás. Eles não conseguem ainda
chegar no mesmo nível. No feminino, a Uhum. gente tem uma disputa bem equilibrada. Se você prestar atenção, ano passado a gente foi campeão brasileiro sem vencer, a gente só venceu a última etapa. A gente foi Uhum. campeão da última etapa Sim. e a gente foi campeão brasileiro, porque Aham. a gente tem um equilíbrio tão grande que a gente tem essas alternâncias de pódio. Ganhou quem foi mais Legal. regular durante o ano. Uhum. Mas a gente tem muita alternância. Então, eu acho que no vôlei de praia, a gente acaba tendo mais feminino, porque tem mais oportunidade de equiparar o nível. No masculino, a gente tem um desequilíbrio muito grande. Então, Uhum. imagina, né, você investe, porque esse investimento ele sai do bolso dos atletas, né? Você investe para ir para uma etapa, a gente vê muito esse depoimento na fala dos próprios atletas. E o retorno financeiro que você tem, muitas vezes ele não cobre nem o teu custo para o Sim. evento, o teu custo de treino, o teu custo, porque no vôlei de praia você não tem uma equipe, o técnico ele é o head coach, mas ele não é o cara que manda, né? O Sim. atleta é quem é o, entre aspas, empregador, e o restante, a equipe técnica, é bancada por ele. Então, o atleta ele tem que bancar a quadra, tem que bancar as viagens, tem que bancar a viagem da comissão, né, para a comissão poder acompanhar. Então, muitas vezes, o que ele recebe de premiação lá no torneio não paga o que ele gastou durante esse período. Então, no feminino, você consegue ter uma etapa que você foi melhor, uma etapa que você foi pior, e aí você vai equilibrando. No Uhum. masculino, se você não está ali naqueles 5, né, aquele top 8 ali, você dificilmente vai conseguir crescer dentro do esporte. Então, acho que isso é uma barreira para o esporte profissional, tá? Quando eu Uhum. falo no esporte mais amador, eu já tenho um pouco mais de equilíbrio, mas mesmo Uhum. assim, ainda o vôlei ainda é um esporte muito feminino, né? Então a gente Uhum. vai ter muito mais mulheres praticando, mas isso não é um fenômeno do vôlei de praia, é um fenômeno do vôlei no geral. Sim. E muitas vezes a gente vai ter até um preconceito mesmo com quem pratica Literal. vôlei, né, o Sim, sim. preconceito com os homens, acho que talvez na dança você enxergue isso também, né, Uhum. que Sim. existe um preconceito com quem pratica: "Ah, nossa, né, você pratica vôlei, nossa", aquela coisa, né, você tá fazendo musculação ou você tá fazendo fisioterapia? É meio isso. Pode falar, Bruno. Eu fui tentar me matricular numa turma de vôlei de praia masculina e não fecha a turma. Para você ter ideia, a Marina gosta de vôlei, a gente queria jogar para fazer algum esporte junto, e tal. Ela conseguiu, faz uns 6 meses que ela está fazendo. Eu não consegui, não fechou uma turma para jogar, 4 alunos, você acredita? Que diabos que o Nossa, esporte virou feminino, né? Que É essa é uma que não das é uma redes loucura? sociais. os humilhados serão exaltados, Bruno. Estão perdendo o talento aí, Vai que Vou arranjar uma dupla ó. para você. é boa, vai ter que arranjar a dupla e os adversários, tá? Exato, vai ter que ganhar sempre três, pelo menos. Mas eu acho que são realmente importantes discutir esses tópicos, né? A gente vai entrar muito isso em diversos temas, porque isso se repete, né? A gente só vai trocando um pouco da A modalidade, modalidade. mas eu acho que isso realmente acaba acontecendo em diversas situações, né? Muito bom. Muito obrigado por trazer esse tópico. Bom, Shalimar, vamos entrar agora literalmente na sua praia, né? No seu campo. E vamos entender um pouquinho sobre essas particularidades, né? De bastidor aqui, e teve até um episódio que gerou uma polêmica dessa fala que a gente fez, do que é especialização, especialista, né, de alguma situação. Então, quando a gente fala da fisioterapia esportiva, a gente tem realmente os especialistas do assunto, que tem todo o conhecimento da musculoesquelética junto disso, né? Então, uma coisa não separa tanto a outra. E, obviamente, que conforme a população que você vai entrando, você vai tendo algumas particularidades. Mas a gente não tem um curso preparatório, nem acho que deveria ter, para cada modalidade esportiva, né? Assim como a Shalimar falou, ela trabalhou no vôlei de praia, vindo do vôlei de quadra, né? Então, assim, ela não fez nenhum curso de vôlei de areia para, nossa, eu sou fisioterapeuta do vôlei de areia agora, né? E eu acho que isso é uma coisa que é importante as pessoas entenderem, que elas confundem um pouco da familiaridade
e vivência com o esporte, junto da especialidade da atuação do fisioterapeuta em si. Então, você conhecer mais da modalidade, eu estava até refletindo um tempo atrás, eu acho que às vezes gera até alguns vieses quando você já vê um praticante vira fisioterapeuta, porque você tem algumas crenças populares na modalidade, né? E eu estava pensando nisso em algumas pessoas, tipo, sei lá, da corrida, até da própria dança, e ele traz uma coisa tão especial que, no geral, fala assim, tá, mas que é reabilitação, né? Então, tem alguns entendimentos mais macros que eu tenho que tomar um certo cuidado, eu gostaria que a gente tomasse cuidado, para não achar que tudo é tão especial e específico, e óbvio que tem particularidades, né? Mas as particularidades vão funcionar muito mais para uma alta performance, como a Shalimar vai falar, e, obviamente, que em alguns outros pontos a gente vai sempre estudar a biomecânica do movimento. Se você não souber e não conhecer a modalidade, você vai pedir para a pessoa mostrar e você tem capacidade de analisar, você vai entender a demanda e performance, você vai tentar entender um pouco da fisiologia. Então, uma das coisas que a gente está preparando para essa pós-esportiva é a gente fazer um aglomerado de esportes que tem sua mínima semelhança para fazer discussões como essa que a gente está fazendo agora. Então, isso é um grande spoiler do que vocês vão ter na nossa pós, né? Então, a ideia é conseguir juntar essas informações de esportes que têm sua semelhança, mas que depois eles vão ter suas particularidades que é totalmente aprofundável, estudável, conforme você vai vivenciando aquilo, né? Então, Shalimar, me fala um pouquinho, assim, até da tua opinião em relação a isso e como foi seu processo para você entrar nessa especialidade junto da sua rotina, como que funciona o vôlei de areia aí com as meninas olímpicas, né? Sim, Foucault é muito diferente, assim, o gesto mesmo, a forma de se posicionar dentro da quadra, o toque, ele é diferente, existem regras diferentes do vôlei de quadra e do vôlei de praia, você não pode passar a bola por cima da rede, tocando os dedos na bola, como a gente faz na quadra, né? Essa regra ela é muito diferente. É, você tem a quantidade de salto ela é diferente, porque na quadra você tem 6 atletas saltando, na praia você tem só 2, só que na quadra as atletas saltam muito mais alto. Na Sim. praia, você tem saltos menores, trabalha muito com croque, trabalha muito com cutting, trabalha muito Uhum. com alguns gestos que são mais estratégicos do que de força, de fato. Hoje, eu gosto muito de assistir o vôlei de quadra, né? E eu fico assistindo em casa com meu marido, e eu às vezes brinco que ele é mais fisioterapeuta que eu, ele presta atenção nas coisas e ele fica comentando comigo. Falou, amor, nossa, que engraçado que hoje o pessoal da quadra tá ficando tão forte, né? O Uhum. braço, assim, gigantesco, todo mundo com braço forte, todo mundo com perna forte, e na praia você vê todo mundo magrinho, né, quanto menos pesar, melhor. E Uhum. é justamente aí onde a gente vê a principal diferença. E eu vim entender isso na prática. Como eu falei, Uhum. né, no início, quando eu fui para o vôlei de praia, eu achava que eu ia encontrar lá um monte de gente com tendinopatia patelar, e eu achava que era a mesma coisa do vôlei de quadra, né, que só era jogado na areia. E não, aos pouquinhos eu fui entendendo. Eu nunca pratiquei vôlei de praia, assim, com frequência. Na realidade, a vez que eu pratiquei, eu passei uma vergonha, porque eu fui completar o time lá das meninas, né? Tava faltando uma pessoa de dupla. Falei, ai, Charlie, vem aí. Falei, tá bom, vou, né? Tô aqui, sei bloquear, vamos lá. E aí as meninas, ah, Charlie, marca o teu reco. Aí o reco é quando você recua do bloqueio, né? Aí eu Uhum. marquei o reco e eu marquei a mesma marcação dos dois lados. Aí a menina que ia sacar perguntou: Mas, Charlie, você vai recar para qual? Aí, porque eu não sinalizei para onde eu ia recar. Entendi. Aí eu falei para ela: Para cá, menina, eu vou recar para cá. Eu entreguei a estratégia. Ela: Não, Charlie, não fala. Eu vou recar aqui para a direita. Fala para outro time. Porque no vôlei de quadra isso é muito normal, porque você tem muitas Uhum. ações, né? Sim. E então, assim, a vez que eu pratiquei foi um desastre, foi horroroso. Então, tudo que eu sei fazer é sacar. Mas o que você falou sobre saber praticar o esporte, sobre ser bom no esporte, é muito verdade. Você não precisa ser especialista naquele esporte, conhecer aquele gesto 100%, senão você só pode atender um grupo de pacientes, né? Uhum. Não posso atender um esporte novo. Agora, uma coisa que eu falo muito para meus alunos e que eu acho o diferencial do fisioterapeuta esportivo é conhecer o esporte.
Claro que você Hum, não precisa ser um super praticante, mas você tem que entender o mínimo do gesto. Eu gosto particularmente de tentar praticar o esporte alguma vez para poder entender. Então eu já uhum, tive algumas experiências em esportes, assim, bem diferentes, né, como eu falei, eu vim do vôlei de quadra, joguei desde os meus 10 anos até meus 20 anos, no nível, eh, bem de treino alto, né, de volume de treino, enfim, de intensidade, mas depois que eu entrei para fisioterapia esportiva, desde o primeiro semestre da faculdade que eu sei que eu quero trabalhar com isso, então eu tive várias experiências em esportes diferentes, né, atendi pacientes do surf, nunca surfei na vida, mas eu precisei uma vez pegar a prancha, ir uhum. lá e levar uns caldos no mar, falar: "Caramba, realmente isso é difícil". Tipo, não adianta eu colocar o paciente em cima do bozu, porque não tem nada a ver. Não tem como eu Aham, querer que o paciente em cima do bozu, nossa, eu estou fazendo treino para o aham, surf, né. Não, não é. Isso você só vai entender quando você vai lá e pratica. Mas eu não sim. preciso ser especialista nisso, eu não preciso ser o melhor fisioterapeuta nisso. Em 3 anos, eu saí de uma fisioterapeuta de quadra, de esportes 100% indoor, para uma fisioterapeuta de esportes de areia, e hoje eu só Uhum, trabalho com isso. E eu não fiz nenhuma especialização nesse sentido, mas eu estudo muito sobre isso. A gente quase não tem artigos sobre vôlei de praia, a gente quase não tem artigos sobre beach tênis, mas entender sobre o gesto esportivo e conseguir colocar ele dentro do teu contexto, faz toda a diferença. Lá uhum, no na clínica, eu brinco com os pacientes que eu peço muito ajuda para eles no beach tênis. Do vôlei de praia, eu até consigo entender um pouco mais, já trabalho há 3 anos, mas no beach tênis, eu trabalho há pouco mais de 6 meses. Eu entendo uhum. sobre, dor no ombro, eu entendo sobre epicondilite lateral, mas eu não entendo muito sobre o gesto. Eu sei quais são os fatores, mas, técnicas de treino não tenho. Então eu falo para ele: "Ó, eu quero trabalhar esse gesto, eu quero trabalhar isso aqui, me ajuda, o que que você faz lá normalmente no treino que te incomoda?". "Ah, é o gesto do smash". "Tá, então vamos fazer smash", aí eu vou dentro daquele gesto buscando formas de trabalhar o meu objetivo. Se eu quero trabalhar excêntrico, se eu quero trabalhar isométrico, se eu quero dar mais carga, se eu quero trabalhar o break do final, e conversar com pessoas que têm mais vivência também ajuda muito. Então acho que Legal. essas são as minhas percepções como fisioterapeuta do esporte, mas daí a você ser especialista em um determinado esporte, cara, não dá. Não dá, senão você só vai atender aquilo. Sim. Pode falar, Brunão. Você sabe, eu estava vendo, um dos estudos que eu estava vendo sobre lesões relacionadas ao vôlei de praia, né? Ele fazia justamente essa comparação que a Shalimar falou do vôlei de praia com vôlei de areia, do vôlei de praia com vôlei de quadra, né? Ele acompanhou 160 jogadoras de nível universitário dos Estados Unidos, grande maioria, se não me engano, 100 era alguma coisa assim, 100 jogavam vôlei de quadra e ele acompanhou durante 3 temporadas, né? E ele estava observando quais são as principais lesões que aconteceram para cada um dos grupos e tudo mais. Uma coisa que me chamou a atenção e que agora a Shalimar que vai me corrigir se isso fizer sentido ou não, é que ele colocava lá como uma das características que chamou a atenção no estudo é que o tempo de retorno pós-lesão para as atletas no vôlei de praia era maior. Assim, estamos falando em média aí 35, quase 40% de tempo mais de afastamento. Eu fiquei pensando aqui nas possibilidades do porquê disso. E a Shalimar falou uma coisa que, para mim, resolveu o problema, né? A gente tem duas jogadoras só, né? A gente não tem, igual o vôlei, que você consegue rodar o elenco, você consegue fazer um gerenciamento melhor de carga, né, Shalimar? Como é que é isso aí? Se é isso mesmo, né, que você tem percebido e se isso acaba fazendo sentido, o que que você vê no seu dia a dia aí? Bruno, eu acho que aí tem 2 fatores, né, o primeiro você matou, a gente só tem 2 atletas lá, recebendo toda a carga do jogo. E quando a gente fala de esporte profissional, do vôlei de praia profissional, a gente chega a ter 3 jogos no mesmo dia. Então a gente às vezes tem intervalo de 1, 2 horas de um jogo para o outro. Quando você vai colocar essa atleta em quadra, você tem que ter a plena certeza absoluta que ela vai dar conta, porque se você não tem a plena certeza absoluta que ela vai dar conta, a gente vai perder por WO, porque eu não tenho substituto.
Então esse é o segundo fator, eu preciso me sentir 100% segura. A gente teve um caso que é do Bruno Schmidt, ele rompeu o LCA, né, antes da Olimpíada, jogou a Olimpíada com o LCA rompido, e ele terminou a Olimpíada, operou o joelho, ele já não aguentava mais de dor, né, ele estava numa situação bem crítica, e acho que ele operou meados de outubro, novembro, eh, acho que em fevereiro eu encontrei com ele na etapa saindo de um jogo. Eu me tremi toda, eu fiz essa cara que você está fazendo, falei: "Esse cara é maluco". Aí eu cheguei para o meu técnico e falei: "Ele tá louco, gente. O que que esse homem tá fazendo aqui? Ele acabou de operar LCA, daí ele ainda tá nos 3 primeiros meses. Se esse, ligamento romper, o que que vai ser dele?". Falou: "Charle, vem aqui comigo, faz uma conta rápida. Esse cara joga mundial. Os pontos do mundial, eles expiram em 12 meses. Se ele não pontuar agora, mesmo que seja pouco, ele está fora da próxima Olimpíada. A gente ainda está longe. Então, a gente tem essa questão da pontuação do descarte. As atletas que tiveram filho, né, que foram mães, que é o caso da Agatha agora, ela consegue retornar depois de, se eu não me engano, até 2 anos, com a pontuação que ela tinha antes, mas isso não acontece para lesão. Então a gente tem uma pressa grande de retorno, mas a gente só pode retornar quando ele tem capacidade, porque senão ele vai sair no meio do jogo e é WO, a gente perdeu o jogo ali. A gente teve na Copa do Mundo 2 lesões graves que resultaram em WO. Uma foi uma lesão de LCA, no jogo Itália e Tailândia, foi aterrissar, teve uma ruptura de LCA, né, que é uma das lesões de joelho mais prevalentes dentro do vôlei de praia. A gente não vai ter muito tendinopatia patelar, mas a lesão de LCA ela é muito comum. E a Uhum. segunda, que foi na semifinal, a atleta que hoje ela é medalhista de bronze da última Olimpíada, que é a Suíça, ela teve uma luxação de ombro durante o saque flutuante. Eu tenho vídeo desse momento, eu estava lá no no Fórum Itálico na hora que ela teve essa luxação e foi, assim, horrível. O ombro dela saiu do lugar, ela começou a gritar, acabou o jogo. Ela estava ganhando o Uhum. segundo set e acabou o jogo, perdeu, já era. Então, Caraca. olha só o que que acontece, na dupla dela, que não teve lesão, tá tudo bem, não foi para a final da Copa do Mundo, que hoje é o evento mais importante fora a Olimpíada, porque a parceira dela teve uma luxação de ombro. E isso é um fator importante para você escolher a dupla, porque você sabe Uhum. que se acontecer alguma coisa, você vai ficar fora. Tem que puxar a capivara dela, né, de lesões. Tem que saber Tipo, todo o quem é histórico de você? lesão. E aí eu acho que isso é legal da gente perceber que é isso, né? Você não precisa jogar o vôlei, você passou vergonha lá jogando com as meninas, né? Mas você precisa saber disso, você precisa saber desse aspecto de pontuação, coisa que a gente que não se envolve, né, com a modalidade, você não faz nem ideia, né? Sim. Ah, e aí é questões das regras, né, do funcionamento da modalidade do esporte, né? E eu acho que são várias malícias. Eu acho que momentos diferentes de até da modalidade vão fazer decisões serem diferentes, né? Então, né, o futebol feminino hoje, por exemplo, ele tem uma exposição muito diferente do que foi quando a gente entrou na CBF, né? E isso faz a cobrança ser também diferente para nós fisioterapeutas. Então, são várias situações que a gente precisa colocar. Eu vou até para essa parte específica aqui, que a gente está nos momentos mais finais, para a Shalimar falar um pouquinho das principais lesões que tem realmente no vôlei de praia, né? Ou nos esportes de areia, no geral, e até se tem particularidades na hora de intervir, né? O que que acaba diferenciando, se tem, ou se é só na tomada de decisão conforme esse contexto que a gente está falando, né? Então, quais são essas particularidades, Shalimar? Foucault, a gente tem uma diferença muito grande das lesões do atleta amador e o atleta profissional, porque a experiência conta. A experiência Uhum, conta muito. Eu estava vendo um artigo sobre, beach tênis, sobre principais, fatores de risco para lesão, e um deles é a experiência, porque uhum, quanto mais experiência você tem, mais você sabe segurar na raquete da maneira correta, você usa mais o corpo para rebater a bola. Quanto menos experiência você tem, mais você usa o braço, mais você sobrecarrega
o tendão dos extensores de punho, aí a gente vai ter, né, uma epicondilite lateral, mas a Uhum. gente vai sobrecarregar essa coluna, porque a gente utiliza muito mais rotação de coluna do que transferência de força do membro inferior para o membro superior. Então, essas são as 2 lesões que eu vejo mais hoje dentro do beach tênis amador. A gente vai ter muita lesão de coluna, dor na coluna, principalmente do lombar, e bastante epicondilite lateral, muita mesmo, muita, muita, muita. No Uhum. esporte amador é demais. E dor no ombro, eu estava conversando com o Rafael Lobão esses dias, e a gente estava chegando a um consenso entre nós, né, um consenso de especialistas ali na base do topo da pirâmide de evidência. A gente não tem evidência científica de boa qualidade sobre isso, né, como eu falei, não tem muito estudo, mas a gente começou a perceber que quase todos os nossos pacientes que têm uma epicondilite, que demora para melhorar, ele antes teve algum episódio de dor no ombro. Tá. E isso tem sido muito recorrente, episódio de dor mesmo, ou tendinopatia de infra, ou, uma ruptura de supra, né, ou até nenhuma ruptura, mas uma dor ali no ombro, né, uma shoulder pain mesmo específica, mas ele teve algum episódio de shoulder pain antes de evoluir com a epicondilite lateral. Então, né, fica aí a dica, quem quiser pesquisar sobre isso. Ó, Bruno. E aí, no vôlei de praia, a gente já vai ter um cenário um pouco diferente. Como eu falei, o gesto do vôlei de praia e do beach tênis, ele é muito parecido. Quem tem boa capacidade no vôlei de praia costuma ter boa capacidade no beach tênis. Mas o Uhum. contrário nem sempre é verdadeiro, porque você sair de um Certo. esporte de raquete e ir para um esporte sem raquete é mais difícil de você se adaptar, né, do que fazer o caminho contrário. Mas no vôlei de praia, dentro do esporte amador, a gente vai ter, muita dor no ombro, bastante, Uhum. bastante mesmo. E dor lombar, como eu falei, né, a gente só tem 2 atletas jogando, então a sobrecarga é muito alta quando a gente tem, um 2, 3 sets onde só 2 pessoas fazem todos os gestos, de ataque, de Sim. defesa, de saque, né, então a sobrecarga ela é muito mais alta. E quando a gente vai para o esporte profissional, eh, a lesão de LCA, ela é muito prevalente. Uhum. A entorse de tornozelo, ela não costuma ser muito prevalente, ela é mais prevalente no esporte amador. No esporte Sim. profissional, ela não é muito. Aí eu fui falar isso para minha estagiária ano passado, ela falou: "Ai, mas e a entorse de tornozelo?" Eu falei: "Não, não é muito prevalente, esquece". Nesse final de semana, a gente teve 3 entorses de tornozelo no circuito. Ela mandou uma mensagem: "Você falou que não era prevalente". Falei: "É, mas agora é Pulei incidência, essa aula até. esquece a prevalência, incidência agora". Mas é isso, assim, a gente não tem tanto histórico, mas ultimamente eu tenho visto bastante entorse de tornozelo. Ano passado até a Hum. gente teve da Ana Patrícia uma entorse com uma fratura de quinto meta, e Tá. ela ficou um período fora também. A Duda, que é a dupla dela, né, precisou ficar um bom período também só em preparação, porque não podia jogar sem ela, né, ou podia jogar, mas aí pontuava separado, é difícil você conseguir uma dupla para jogar 3, 4 etapas. Uhum. E a dor no ombro do vôlei de praia profissional, também é muito prevalente, no sentido de que são estratégias, né, quando você tem a gente estuda a estratégia da outra equipe, a gente estuda qual estratégia nós vamos adotar. Tem, às vezes, torneios que a gente joga 8 jogos, onde só uma atleta recebe saque, praticamente só Uhum. uma. Então você imagina 4 dias, né, 8 jogos em 4 dias, e durante 21 pontos, só ela fazendo ataque, só ela fazendo gesto de ataque. Então a gente tem Uhum. uma atleta nossa, que ela já tem 20 anos de prática aí, né, ela fez um ela teve um histórico, assim, de dor no ombro muito importante, e quando eu assumi a equipe, a gente, tinha um cut-off, né, chegava num ponto que ela dizia: "Ó, agora meu ombro já vai dar ruim. A partir daqui já era". E aí a gente Uhum. começou a trabalhar para tentar melhorar essa capacidade dela. Hoje a gente consegue chegar no final do torneio bem, Legal. mas, se a gente emenda 2, 3 torneios seguidos, ela vai sentir o ombro, e não porque Uhum. ela tem uma lesão específica, mas é sobrecarga mesmo. Então, Uhum. no vôlei profissional, a gente não vai ter lesão, estrutural, você não vai ter, talvez, uma tendinopatia,
mas você tem a sobrecarga do ombro, a sobrecarga da lombar, né? Tem muito gesto de extensão com flexão em alta velocidade, mas, como eu falei, não é tanto quanto o vôlei de quadra, porque a gente tem o croc, tem o cutting, que são gestos com menos velocidade, né? Onde você vai mais colocar a bola no local estratégico. Então, isso Uhum, também faz parte da nossa estratégia. E, inclusive, só, né, fechando aqui a minha fala, já aconteceu uma vez de a gente estar na preleção e o técnico me uhum, perguntar assim, Charlie, eu posso investir no ataque ou eu invisto nas pingadas? entendi. Falei, cara, Legal. vai na pingada porque a gente já estamos no limite. Vai Sim, sim. no e assim, o jogo a gente fez a nossa estratégia em cima disso. Nós Uhum, iremos pingar todas as bolas. É isso, né? Pingar é o nome que a gente usa na quadra para sim, sim. facilitar o entendimento, mas a gente vai só passar para o outro lado, a gente não vai atacar. E a gente ganhou o jogo assim, mas foi Uhum, estratégia. sim. Que legal, que legal. Essas particularidades são muito interessantes, né, de você entender para conseguir pensar junto, assim, né? Eu acho que isso é uma essencialidade de quem estiver em alta performance especial para conseguir manejar essa sobrecarga, né? Que eu acho que, melhor que a palavra sobrecarga, eu gosto de chamar acho que de estafa mesmo, né? Que é uma estafa do corpo, do todo do atleta, que realmente tem um limite sempre, e nessas modalidades que o intervalo é muito curto e a intensidade é muito grande, não tem como ser diferente, né? Mas Sim, e sensacional. só puxando aqui mais um gancho, Uhum, desculpa te cortar, mas só claro. uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar é que, falando em estafa, a gente tem um volume assim de cãibra muito alto. Porque a gente joga em condições limítrofes, né? O sol na Sim, cabeça o dia inteiro, a gente joga meio-dia, 1 hora da tarde. E tem sim. locais que é quente fora do normal. E hoje Uhum. a CBV ela considera que cãibra é uma negligência do treinamento esportivo e não pode ter atendimento médico. Olha que Ah, interessante. E a gente caraca, tem uma atleta nossa que ela tem cãibra no corpo inteiro. Gente, é anormal. Sim, ela tem desesperador. eu já estudei isso com a médica, a gente já fez vários exames, a gente acha que talvez seja ela chega num ponto de estafa, que ela começa a ter uma hiperativação aí do sistema nervoso, ela começa a ter cãibra no abdômen, cãibra nas costas, cãibra na coxa, cãibra na panturrilha, cãibra no pé, cãibra no braço, Jesus. ela não consegue andar. E a gente não pode entrar para fazer atendimento em quadra, porque é considerado negligência da preparação física. Então, a gente já toma algumas medidas antes, que Uhum, é tentar resfriar o máximo possível, né? Vai ter jogo mais quente, eu já preparo os bombonzinhos que a gente chama, né? Pega a toalhinha, enrola sim. cheia de gelo, já deixo ali do lado da quadra, porque elas vão se resfriando durante o jogo, Que para a gente legal, que legal. evitar que chegue nessa temperatura tão alta e quando a gente tem casos de cãibra, então eu fico do lado de fora desesperada tentando orientar, mas não tem muito o que fazer. A nível mundial, esse ano, a gente já pode ter 2 atendimentos por ano para cãibra. Olha que Uhum. maravilha, né? Já estamos no caminho. Não Por gasta, tempo. hein? 2 atendimentos por tempo, né? 2 atendimentos por ano, Por por ano? atleta, por ano. Nossa, Em Por um ano mesmo. ano, você pode entrar 2 faz uma vezes na marcação no quadra. braço, assim. Já Uma foi um. tatuagem. Risca aqui com a canetinha. É Caraca, isso. isso é muito diferente. Isso eu nunca tinha visto nenhuma modalidade, não. É. Mas o que eu acho mais interessante é assim a forma de interpretar, que é uma Uma negligência da negligência. preparação física. E a gente sabe que isso não é real, que Não, muitas vezes é a questão ambiental mesmo. Elas estão não, acostumadas a jogar no. cãibra é um fenômeno bizarro, né? Eu sempre falo para estudar cãibra, como que você estuda? Você não consegue reproduzir a cãibra, né? Não é Exato. induzível, né? Então, assim, você não consegue. É um fenômeno muito diferente que eu acho extremamente difícil de afirmar qualquer coisa, né? Mas Mas é, sensacional, É Xarimar. eu difícil. até, eu até entendo por que que isso acontece, né? É porque deve ter muita gente que acaba usando como artifício para dar uma esfriada no jogo, né? Ah, mas aí tem o óculos que precisa limpar. Já viu areia no olho? Nossa senhora, tem gente que todo jogo cai areia no olho em 5 vezes. Só, amigo, você ainda não acostumou com areia no olho? Tem outras formas. Então, eu acho que, sim, tinha muita gente que utilizava a cãibra para dar uma esfriada no jogo, mas existem outras inúmeras formas e em nenhum É, momento isso é coibido, sabe? É só cãibra. sim. Então,
Vamos trocar, não pode só pode limpar o óculos 2 vezes no jogo, sei lá, No ano. no Total. ano. Não, muito bom. Shalimar, sensacional. Eu achei muito gostosa a conversa aqui que a gente teve. Infelizmente, a gente não está numa quadra de areia, mas quando a gente estiver numa situação dessa, a gente vai, né, preparar. A gente, na parte esportiva, a gente vai fazer só dentro de quadras. Quando eu for em São Paulo, eu vou levar minhas raquetes pra gente Fechou. jogar um beach Vai tênis. jogar aqui em São Paulo, fica tranquila. Mas muito obrigado, assim, por todo o conhecimento e toda a partilha e toda a conversa. Bruno também, foi sensacional. Vou repensar no lugar do Rafael Classicalite nesses episódios. Ó, E eu queria realmente chamar a atenção, né? Essa conversa ela foi muito tranquila. A Shalimar muitas vezes colocou, é uma pessoa que entende muito sobre evidência científica e ela realmente sabe a situação que ela está no nível de evidência, né? E a gente tem que tomar um certo cuidado, que eu já vi muitas falas de muita gente de tipo, nossa, vai vir o especialista do beach tennis. Eu falo assim, gente, que o cara falar que tem 10 anos de experiência, isso ele é mentira, né? Tipo, né? Então, assim, não existe tanta gente especialista. Foi igual quando entrou na pandemia no Brasil e começaram a vender curso de tele, né? Eu falei assim, gente, quem tem experiência nisso? O negócio, se ele falou que tem 10 anos de experiência, ele estava legal, né? Então, eu acho que tem que tomar um certo cuidado com esse fenômeno de tudo que é novo, que todo mundo que promete muito, fala muito, vai trazer muita parte empírica, que tem sua validade, mas ela tem, né? Assim como a Shalimar falou, tipo, entorse tornozelo não é comum, do nada acontece três. O olhar epidemiológico ele precisa de uma quantidade muito grande para a gente saber o que é comum, o que não é, né? O que é frequente, o que não é, como que lida com algumas particularidades. Então, é um amadurecimento que eu acho que é um call to action, né? A gente tem que chamar para as pessoas entenderem isso, entender como que vai ser esse fenômeno social ainda acontecendo da modalidade. Espero que continue, espero que seja somatório, né? Do CrossFit, do esporte de areia, depois não sei qual que vai vir mais, né? Então, precisa ser somatório, porque quanto mais atividade tiver, melhor é para a população como um todo, né? E acho que é isso. Eu queria agradecer realmente de novo. Bruno, algumas palavras finais aí? Fica à vontade. Eu acho que é legal a gente entender isso, entender as particularidades do esporte e entender também esses aspectos sociais aí, né? Tudo isso que a gente falou, eu acho uma discussão muito rica realmente e que foge, né, só da lesão e a lesão assim, a gente vai tratar assim. Acho que é muito mais legal quando a gente tem esse papo mais abrangente e com a visão de quem está literalmente com o pé na areia ali, né? Então, muito rico isso tudo. E legal, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Rafa, a vaga é sua, fica em paz, tá bom? Mas se precisar, pode me chamar, tá? Valeu, Fuco, valeu, Shalimar, um prazer falar com Não, você. não é o pé na areia, é areia no olho, na real. Exato. graças a Deus que no meu não entra. O desespero, né? Elimar, fica à vontade também, palavras finais aí. Eu queria muito agradecer, Fulco, pelo convite, Bruno. Muito legal a nossa conversa, não é só de conhecer de rede social, agora a gente se conhece de Zoom também, que legal. Eu queria agradecer demais a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre esse tema que acaba sendo tão relevante para a população de fisioterapeutas, né? A gente às vezes espera, como você falou, ser um especialista no tal esporte e a gente às vezes só precisa vivenciar um pouco aquilo ali, vivenciar um Uhum. pouco, não esporte de prática, mas conhecer o esporte, acompanhar o esporte, entender como que ele funciona, e isso vai fazer muito mais sentido. Eu acho que essa é a principal mensagem que eu queria deixar aqui, né, e também eu não podia deixar de falar, a gente está no finalzinho do mês da mulher, né, e como o nosso primeiro podcast foi sobre a mulher no esporte, Uhum. então eu não podia deixar de falar sobre isso, te agradecer pela oportunidade de ter uma mulher aqui falando sobre, o esporte de alto rendimento. A gente sabe que é um ambiente muito masculinizado, hoje dentro do vôlei de praia, eu vejo no dia a dia como a gente tem poucas mulheres, eu sou a única fisioterapeuta que está acompanhando as equipes, o restante todos são homens, mas, eu brinco que eu vivo numa bolha. Eu nunca fui destratada, desrespeitada lá dentro do meu ambiente de trabalho, e isso não é a realidade de todas as meninas, né, isso é Uhum. um ambiente completamente diferente.
mas eu acho que é importante a gente frisar que, mesmo nos ambientes onde não é tão perfeito assim, né, o mundo não é tão perfeito, mas a gente precisa se colocar como mulheres. Se você tem, a vivência, se você entende sobre o assunto, se você estudou sobre aquilo, por que que o gênero vai fazer alguém ser melhor do que você? É ter confiança Uhum. mesmo, é acreditar. E eu gosto muito de finalizar todos os meus momentos, onde eu passo informações, né, eu passo um pouco da minha experiência, com a frase de uma grande amiga da Sonaf, que é a Yara, que é: "Excelência não tem gênero". A gente não pode se colocar, numa condição inferior, ou a gente não pode aceitar uma condição inferior por questões de gênero, né, nem por, identificação de gênero, nem por, sexo mesmo. A gente viu nos últimos períodos aí um ataque, assim, às pessoas trans que Uhum. praticam esporte, como se a pessoa consegue ter uma performance boa, a culpa é porque ela é trans, né, se ela não Sim, consegue se desenvolver, aí tá certo, né, e que a gente esquece que existe um treinamento, esquece que existe uma equipe por trás. Então, além de falar sobre os esportes de areia, eu queria relembrar que a gente precisa respeitar muito todas as mulheres, sejam elas cis, trans, né, ou até os que uhum. ainda não se identificaram, mas que a gente compreenda que o espaço ele é comum para todos, e a Com certeza. excelência ela acompanha o estudo, ela acompanha a experiência, ela acompanha a vontade, ela não acompanha, a forma como você nasceu ou a forma como você Uhum. se vê. Sim. E todos esses discursos, né, mascarados com fala de proteção, né, como desculpa. Então é uma coisa crítica aí que a gente sabe que a gente com certeza vai tentar fazer nossa diferença por aqui. Mas é isso, Xalemar, muito obrigado mesmo, foi sensacional aí toda a nossa conversa. Com certeza nos veremos mais, nos falaremos mais, tá? Ó, vou Qualquer cobrar. novidade, por favor, pode cobrar, estamos aqui para isso, né? E a gente se vê no próximo episódio. Não esqueçam de curtir, compartilhar, sigam a Xalemar no Instagram. Aliás, Xalemar, fala como que a gente te acha lá, que o nome já é diferente, então o Instagram também tem um arroba diferente lá. Sim, é @Charlie Chaves, Charlie com Boa. SH, Chaves com CH. Muito bom, gente. Então é isso. Até o próximo episódio. Um grande abraço e valeu! Valeu.